Atualizações do caso Kim Soo-hyun, minha filha, para o dia 28 de abril. Tem coisa pra falar hoje. A mulherada vai ficar feliz porque tem gente nova na história e agora a gente vai ter o gregos e troianos de um lado de um ringue e do outro lado do mesmo ringue. Que maravilha, que maravilha. Mas não é só de Kim Soo-hyun que a gente vive, né? Então tem mais gente pra gente falar da vida do povo. E, gente, cá entre nós, tá? O tema da live de hoje, pelo que eu tô vendo aqui, é golpe, 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 tem golpe e tem Kim Soo-hyun. E, no caso, Kim Soo-hyun tem gente que é a favor do golpe. Ah, pelo amor de Deus! Só golpista nesse programa de hoje. E já vamos começar com quem? Ela. Por que eu falei que essa matéria aqui tinha golpe? Ah, tá. Ela que, na verdade, a equipe dela que tentou dar o golpe, mas não conseguiram dar o tomé no homem. Quem que é? Lisa do Blackpink. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, que tipo de denúncia? Breaking News, CNN. Que tipo de denúncia doida é essa, Manuela? Que a equipe da Lisa do Blackpink quis dar o golpe nesse homem? Que é esse homem para início de conversa? Eu conto pra vocês. Se vocês fossem como eu, antenados no mundo da beleza, no mundo das misses, entendeu? Eu entendo que não é todo mundo que tem essa cutis, essa pele, entendeu? Essa estrutura... Nem ela se acredita. Essa estrutura facial de Miss Universo. Mas, quem tem sabe. Esse homem ali do lado da Lisa se chama Nawat Itzhara Gril-Sil. Vamos repetir? Nawat Itzhara Gril-Sil. Ou seja, já dá meio, né, que pra saber da onde que esse homem é. Esse homem é da onde? Da Tailândia, ela mesma. E da onde que é a Lalissa Lassi Rei? Da Tailândia também, menina. Esses são tudo lá do mesmo bairro. E o que aconteceu? Que a equipe da Lisa quis dar o golpe nesse homem. Esse homem é CEO do Miss Universo. E ele que pegou pra se ousar desse ano em diante. Ok. Aí, ele teve a brilhante ideia de chamar a Lisa pra cantar no Miss Universo desse ano. Porque ele falou assim, eu sou tailandês, a Lisa é tailandesa. O Miss Universo deste ano será na Tailândia. A gente tem que fazer isso acontecer. Ligou pra equipe da Lisa, né? E falou assim, gente, eu quero convidar a Lisa pra poder cantar aqui no Miss Universo esse ano, que vai ser da Tailândia. Contou tudo que eu já contei pra vocês. E a equipe da Lisa falou, claro! Nossa, mas vai ser maravilhoso! Quando que o senhor quer? Aí o homem falou assim, então, é pro Miss Universo de 2025, né? Então vai ser agora em 2025. Aí eles falaram assim, e que mês? Ah, vai ser em novembro. Amor, novembro de 2025? Disse sim. Amor, infelizmente, tá muito em cima da hora. A agenda de 2025 da querida já tá fechada. Podemos jogar mais pra frente. O senhor já pensou em fazer o Miss Universo em 2026? Aí ele, não, eu quero ela no de 2025. Sim, já pensou em fazer o Miss Universo de 2025 em 2026? Uma ideia que eu dou pro senhor. O que o moço fez? Ficou chateado, gente, o homem, porque a Lalissa Lamiei, ela tá muito famosa, e aí a agenda dela todinha já
todinha já preenchida. A mulher da equipe tentou dar o golpe no homem. Não ficou bom a palavra golpe nessa matéria, eu sei, mas encaixa em todas as outras, eu tô forçando a encaixar nessa também. Deu o golpe no homem, tentou, né, falar pra ele, não, joga pro ano que vem. Mas não colou, e aí vamos ficar sem Lalissa Lame Rey no Miss Universo desse ano. Eu discordo. Se eu fosse a Lissa... Tá? A Lissa, ela assiste essa live, que eu sei. Lissa, presta atenção, Lalissa Lame Rey. Desmarca o que a senhora tiver para fazer no dia 21 de novembro de 2025. Anota aí, Lissa, na agenda. Vou repetir. 21 de novembro de 2025. Desmarca, esquece. A senhora tem que estar no Miss Universo, mulher. Vai ser lá no seu país, no país do homem. É a primeira vez que esse homem vai ser CEO. Tem que fazer essa junção dos tailandês tudo, pelo amor de Deus. Olha, eu espero que Dona Lalissa mude de ideia e faça essa participação maravilhosa no Miss Universo. Que inclusive vai ser bem mais legal que aquele negócio da Angel lá que ela participou. O negócio da Angel eu acho meio fraco. Todo ano a mesma coisa, aquelas mulheres com os mesmos biquíni, os mesmos calcinha enfiada no furucuruco. Nem muda muito a coleção. No Miss Universo, pelo menos, tem sempre uma novidade. Minha filha, deram o golpe em uma das atrizes mais famosas e amadas da Coreia do Sul. O nome dela é So Hyun-jin. So Hyun-jin, que tá onde a So Hyun-jin, gente? Ela é a mais amada, mais coisada, mas eu não lembro de cor onde ela tá. Ela é a da primavera? Você é a eterna primavera? Um negócio assim? Você é a minha primavera? Acho que é ela, não é ela? Do café Minandã e da primavera? Ela tá na primavera. Mas ela não tá no Café Minandã. Café Minandã é outra. Quem que é do Café Minandã? Café Minandã. Café Minandã. É outra. Não é a mesma. É outra. Como é o nome da outra? Oyonso. Tá. Não foi a Oyonso. Não é a do Café Minandã. É a da Você é a Minha Primavera. E também a mulher do The Trunk. A mulher do The Trunk. A esposa contratada. Ela mesma. Uma das mais amadas, das mais queridas, das mais famosas e que agora a gente sabe exatamente onde ela está. Ela também está tomando golpe. Quem é esse homem que tá do lado dela? Que há suspeitas que ele seja o golpista, há suspeitas que não, mas a gente sabe que ele é amigo de golpista. Como é que é isso? Ele se chama Hong Dong-hun. Ele é o homem que tá concorrendo para presidente, gente, agora, no dia 3 de junho, a data mais aguardada por quem está acompanhando o caso Kim Soo-hyun. Esse homem é o homem que tá concorrendo à cadeira de presidente. E ele é do partido de quem? Do golpista, gente, pelo amor de Deus, eu falei que hoje o tema do negócio era golpe. Ele é do partido do golpista. Agora aqui. Vocês acreditam que o nome do partido do golpista é Partido do Poder do Povo? Como poder do povo? Como que é isso do poder do povo? Se esse homem tava querendo dar o golpe no povo. Não, tem que mudar o nome desse partido, gente, pelo amor de Deus. O homem do negócio do poder do povo. E por que, Manu? Que golpe é esse que esse homem quis dar nela? Supostamente, porque a gente não sabe se foi ele ou não. Lá. Qual que é o golpe que supostamente esse homem tava dando na So Hyun-jin? Supostamente foi outra pessoa. Fizeram um post... Tá? Um pôster, na verdade, uma postagem, mas em formato de pôster, ou seja, vai saber se não pregaram de lambe-lambe no meio da rua, como se ela estivesse apoiando o homem. Olha que montagem mais mal feita. Vamos falar mais um pouco de montagem mal feita ainda no dia de hoje, tá? Olha que montagem mais mal feita, gente. Devem ter pego isso daqui de alguma campanha dela, de alguma qualquer coisa, tá? Aqui, ó, mandando calar a boquinha. Botou o homem ali embaixo.
E a propaganda diz o seguinte: estou feliz por ter um amigo comigo hoje também. Uma nova Coreia. Seja bem-vinda. O início da mudança em direção ao futuro. Ouça mais, explique mais e convença mais. Olha que palhaçada, gente. Aí a empresa dela teve que vir e falar, gente, pelo amor de Jeová, não tem apoio nenhum a político nenhum, nós não estamos sabendo de nada, a gente não autorizou nada, estão usando a imagem da nossa querida sem autorização, nós não estamos autorizando. Já falei 3 vezes isso, cada hora eu falo a frase numa montagem diferente, é assim que a gente enche linguiça em um vídeo no YouTube. Tá me entendendo, gente? Aonde que a gente vai parar com o povo usando a cara dos idols, dos atores, das atrizes, principalmente aqueles e aquelas que são os mais amados, os mais famosos e que a gente sabe exatamente em todos os dramas que eles são. Pelo amor. Que absurdo, que vergonha. Quem são as supostas golpistas? Ah lá, uma ouvindo, a outra fazendo lero-lero e a outra cansada dessa palhaçada. Por quê? Quem são as golpistas? As fanbases de Dona Yu, Dona Kim Hye-yoon e Dona Hyeri. Gente, o que aconteceu? No Baeksan Awards tem o prêmio lá de votação do público, né? Porque o público gosta de votar também, não vai deixar também só os entendidos de drama coreano, o pessoal da indústria, o pessoal que não vai ficar votando por causa de ator favorito, o pessoal que vai ficar votando por conta da obra ser boa ou não, né? Não é só esse povo que entende do assunto que pode votar. O fã também tem o direito dele de votar. De voltar também. Se ele tiver ido, ele pode voltar. Mas ele tem o direito dele de votar na urna. Só que a gente espera, eu não sei vocês, mas eu espero quando tem uma votação que ela seja justa, né? É o mínimo que eu espero, é o mínimo. E aí, menina, é que começou. Porque saiu na internet, sempre a internet, né, gente? Saiu na internet um vídeo que eu vou passar aqui. No vídeo que saiu na internet, não parece que tá sendo feito o negócio de uma forma justa. Não parece. Vou mostrar pra vocês. Não era essa foto. Essa foto é de antes, então antes eu vou explicar o que é essa foto. Essa foto é pra mostrar que elas 3 são as que estão em primeiro lugar. Por isso que estão querendo a cabeça das 3, porque são as 3 que estão em primeiro lugar lá na votação. A Hyeri, a Kim Hye-yoon e a IU. Em sequência, né? A Hyeri pelo Friendly Rivalry, né? Rivalidade Amigável, que tá na Netflix agora. A Hye-yoon de Adorável Corredora, que tá no Viki. E a IU por Tangerina, que tá na Netflix. Ok. O vídeo. Olá. Que diabo é isso, Manu? Que loucura foi essa que você passou pra gente? Não por isso, eu passo de novo e explico. Aqui, gente, é um programinha automático de um macro, né? Para quem sabe o que é macro, Mas para quem não sabe o que é macro, é um automático, é um negócio do automático. Por que é que não passa de novo? Passou agora. E aqui é a tela de votação. E aí, o que tá acontecendo? É um robô de votação, entendeu? Você dá play aqui no robô e ele, ó, sai votando loucamente. E aí, o povo está pistola. Porque o povo tá falando que, então, essas 3 aqui, não sabemos se elas são, por um acaso, mandantes de um crime ou se a fanbase delas fez de livre e espontânea loucura.
Mas as jabiracas das fanbases dessas 3 estão votando ilegalmente. Diz a internet, tá? Eu não digo nada, eu sou só o mensageiro. Diz a internet. E agora querem a cabeça delas, querem tirar as 3 do topo para subir o pessoal que tá para baixo, porque já que elas são as 3 mais votadas, com certeza foi a fanbase das 3 que aprontou pra cabeça de todo mundo, inclusive das 3, né, gente? Porque imagina se as 3 perderem a votação por causa desses fãs. É fã ou hater? Vamos agora, gente, acho que pra matéria séria do dia, tá? Essa é a matéria que eu vou mais falar sério, porque isso daqui não é brincadeira, tá? Brincadeira tem limite. Brincadeira tem hora, brincadeira tem hora. Não tem essa música? Brincadeira tem hora e tem hora da gente falar sério. Park Bo-gum casou com Kim Yoo-jong, gente, pelo amor de Deus! Parou a palhaçada. Não, né, gente? Vamos lá? Não, né? É claro que não, né? Para, Palma. É claro que não, né, gente? Que palhaçada, que coisa ridícula. Olha, gente, vou contar pra vocês o que acontece. O que acontece, gente, se chama visualização no YouTube dá dinheiro. É isso que acontece, gente. Eu falo pra vocês. Ao invés de vocês darem atenção para quem cria conteúdo, vocês ficam dando atenção para as revistas tititi. Deus sabe por quê. Deu uma viralizada em vários canais de lorota do YouTube a grande notícia mentirosa de que Park Bo-gum e Kim Yoo-jong se casaram, gente. Em tudo quanto é lugar tem essa notícia. É canal gringo safado, é canal brasileiro safado, é uma sem vergonhice só porque sabe que o povo entra para saber esse tipo de notícia e vocês caindo na lorota. Ah, Manu, você está arrasando com os nossos corações. O que é isso? Deixa a gente ser enganado, Eu não vou deixar. Não vou. Se vocês querem alguém que deixe vocês ser enganados, vocês vão em outro lugar. Eu tô aqui para tirar a venda dos olhos de vocês. Vou botar na tela para vocês verem que patifaria. Bombando. 4.000 visualizações. Esse aqui não bombou tanto. Olha lá. 6.700, 5.700, olha lá, 2.700, 10.000. Olha que palhaçada, gente. 6.000, 1.800. E umas montagens, gente, feita no Paint, gente, pelo amor de Deus. Essa mesma que eu botei, volta a montagem que eu botei. Essa mesma que eu botei, se vocês repararem, vamos tirar ali o Pixies momentaneamente de cima da cara da Kim Yoo-jong. Essa foto, gente, é do demônio favorito. Tá me entendendo? Umas montagens ruins. Essa montagem que tá no meio, olha o tamanho da cabeça de mini crack que botaram na cabeça do Bo-gum, gente. E a Kim Yoo-jong tá com esse rosto dela meio assim, por quê? Parece que o maxilar da menina zoaram no Photoshop. Que palhaçada, gente. Vamos voltar aqui para as montagens. Isso me revolta, viu? Porque eu ralo meu toba na lixa, os outros criadores de conteúdo ralam o toba na lixa também, e vocês caídos nesse tipo de lorota, pelo amor de Deus. Aí mostra aqui, ó. Essa aqui é boa. Dispatch revela foto. Essa daqui, olha, eu não vou falar nada, porque essa daqui, olha, daria para acreditar. Por quê? Dispatch revela fotos do Park Bo-gum com a Kim Yoo-jong. E aí botaram, o cara de pau botou uma foto da pessoa de costas, que pode ser o Park Bo-gum e a Kim Yoo-jong, mas pode ser meus pais também. Você concorda comigo? Pode ser meus pais aqui nessa foto também. Não tem prova nenhuma de que é o Bo-gum e a Kim Yoo-jong. Mas a Dispatch vira e mexe, libera umas fotos assim, né? A Dispatch vira e mexe, tá liberando umas fotos assim, falando que pegou um grande furo de reportagem. Ai, que palhaçada, gente. Olha que palhaçada. E pior que tinha por isso que eu falei assim, eu não sei o que aconteceu, que viralizou
essa fofoca. Vamos ver se eu acho aqui a antiga. Viralizou há pouco tempo essa fofoca. Faz o quê? Uns meses que eu vi aqui que viralizou. Aí todo mundo desembestou de fazer essa lorota fofoqueira, essa fofoca loroteira. Essa lorota fofoqueira foi ótima, essa fofoca loroteira. Agora, tinha um vídeo que eu achei que eu perdi, eu devia ter salvo, que era de 7 anos atrás. Se eles já casaram 7 anos atrás, como é que estão casando de novo? É renovação de votos? Ah, não, gente, não vou achar. Olha, por isso que eu falei pra vocês que o papo desse assunto aqui ia ser sério. Vou fazer uma denúncia. Breaking news, CNN. Vou fazer uma denúncia. Vocês estão... Não, errei aqui o botão. Perdão. Hoje eu tô boa de errar botão. Vocês estão caindo em lorota, mas eu quero dar uma dica pra vocês de como parar de cair nessas lorotas. Posso estar sendo preconceituosa? Posso, mas eu vou dizer. Entrou no canal, entrou num vídeo. Tem a cara do youtuber? Não. Tem a voz do youtuber? Não. Você sabe o nome do youtuber? Não. Se não tem essas 3 coisas, fecha o vídeo e vá caçar o que fazer. Pelo amor de Deus, porque obviamente é lorota. A gente que rala o toba na lixa pra fazer conteúdo decente pra vocês, gente, a gente bota a cara. Vocês sabem o nome da gente. Vocês têm que dar visualização. É pra gente, não encher o fiofó de dinheiro do loroteiro que tá criando pra vocês que o Park Bo-gum casou com a Kim Il-jong 7 anos atrás e agora casou de novo. Porque não é possível. Porque não é possível, gente. Aí vai ter gente que fala assim, não, Manu, mas eu também sou youtuber, eu tenho um canal Dark é o nome do canal sem pessoas, sem rosto. Eu tenho um canal Dark e eu faço um conteúdo sério. Então eu vou dar uma dica pra você, colega de trabalho. Bote sua cara. Porque é tanta tralha hoje em dia no YouTube que se você faz um conteúdo sério, você não quer ser confundido com palhaçada. Então, se você faz um conteúdo no seu canal que você não mostra o rosto e você faz conteúdo sério, pelo amor de Deus, mostre seu rosto. Faça o pessoal te conhecer, converse com sua comunidade. Você tá entendendo? Porque o seu trabalho é bom, tem que aparecer. Você tem que aparecer. E assim você se distancia desta pataquada que tá rolando na internet. O povo criando qualquer lorota e botando no ar. A gata aqui, ô dona Ludmilla, revoltada com essa pataquada, esse golpe. Falei que o tema era golpe. Que vocês estão caindo. Park Bo-gum, então, breaking news. Breaking news, CNN. Continua solteiro. Obrigada. Agora sim, atualizações do caso Kim Soo-hyun, minha filha e meu filho. Lembrando que sempre que a gente fala do caso Kim Soo-hyun, o povo fica muito doidão e às vezes sai metendo uns comentários de ódio contra o Kim Soo-hyun, contra a Kim Se-ron, contra a família da Kim Se-ron, contra todo mundo e mais um pouco. Então, se você viu um comentário de ódio aqui no comentários que fala, se você viu um comentário de ódio nos comentários, por favor, responda esse comentário com hashtag FakeKSH, porque aqui a gente é aberto a ouvir a opinião de todo mundo, a gente às vezes dá uns arranca-rabo, mas se não tá tendo ofensa, a gente só arranca o rabo mesmo, mas quem faz ofensa séria, quem faz ódio, aqui não! Aqui não tem essas patifarias. Então, marquem se você viu algum comentário assim, porque aí o YouTube não conseguiu bloquear automaticamente. Eu vou lá e já oculto a pessoa, que também nós não estamos com tempo de ficar lidando com gente que não tem o que fazer e ficar tacando ódio nos outros, né? Agora, se não for comentário de ódio, a gente pode comentar, pode reclamar, pode apoiar, pode de um lado, do outro, não importa. Vamos que todo mundo é livre para dar opinião sem ódio. E como que tá? Qual é a atualização do caso essa semana? Vamos começar por aqui, que não é exatamente uma atualização do caso,
Kim Soo-hyun, mas é ali nas redondezas, que é o quê? O filme Guitar Man, que é o último trabalho da Kim Sae-ron, ele vai ser lançado agora no fim de maio. No fim de maio. Lembrando que essa é uma produção que iria ser o comeback dela, mas é uma produção independente, então também não é uma obra enorme. Ela já estava com o comeback de, ganhar o Oscar. Não, calma. É uma obra independente, ela teve essa oportunidade, ela pegou para fazer, só que aconteceu o que aconteceu, né, meu povo? E aí o que saiu de notícia agora é que o Lee Sung-joon, que é o rapaz que tá aqui junto com a Kim Sae-ron na foto, ele é ator do filme, mas ele também é o produtor do filme. E aí ele já tinha dito lá atrás, na época do falecimento dela, que ele ficava muito triste, que ela era muito talentosa, que foi um prazer trabalhar com ela em Guitar Man, e que, era uma pessoa cheia de luz e que esperava que esse fosse um grande comeback para ela, então ele estava muito triste com o que aconteceu. E agora a notícia foi de que toda a renda da trilha sonora, porque o Guitar Man é meio que um filme musical, meio que um filme musical, como se fosse, sei lá, um Melancia Cintilante, sabe? Como vai ter a banda e a banda toca durante o drama, a mesma coisa. Então, no Guitar Man, eles estão ali numa loja de guitarras, então sempre tem música e tal, é uma trilha sonora bem recheada, e aí ele falou que todo o dinheiro que for arrecadado com a trilha sonora do filme vai ser doado para o Centro Coreano de Prevenção ao Suicídio, que inclusive, não sei se todo mundo aqui lembra, se todo mundo viu essa história desde o começo. Se não pegou a história desde o começo, pelo amor de Deus, vocês voltam no começo da história e assistam todos os vídeos para não ficar perdido. Não sei se vocês se lembram, mas lá atrás, na primeira vez que o Garoceiro se pronunciou em nome da família, que foi o Garoceiro e foi o advogado, tinha um terceiro homem ali com eles, além do advogado da família e o Garoceiro, tinha um terceiro homem ali com eles que era o diretor do Centro Coreano de Prevenção ao Suicídio. Esta foi a parte da Kim Sae-ron que a gente tem, nesse vídeo, e agora a parte do Kim Soo-hyun. Menina, a parte do Kim Soo-hyun, o povo vai ficar feliz. A galera que defende o Kim Soo-hyun, sejam as Mariopá ou sejam as não Mariopá, elas ficarão felizes, creio eu. E antes disso, eu já quero lembrar também de um negócio. Tô aqui toda hora batendo a mão no negócio, não sei porquê, não sei se tá saindo no microfone atrapalhando vocês, perdão, vou parar. Dona Alsângela, acho que foi, aqui no chat, aqui na live, no começo da live, me lembrou algo que eu tenho que falar pra vocês. Você aí, que é fã do homem e que tá entendendo que eu chamo todas as fãs desse homem de Mariopá. Você respeite as fãs desse homem. Eu não tô sendo debochada agora. Olha que debochada eu sou bastante, mas eu não tô sendo debochada agora. Você respeita as fãs do homem, tá? Porque eu posso ter chamado você de Mariopá, ô engraçadinha, e aí você finge o quê? Que eu tô chamando todas as fãs do homem de Mariopá, porque aí não sobra do seu... Não, aqui não. Tem muita fã do Kim Soo-hyun que vem aqui, discorda de mim, discorda do pessoal, conversa na maior boa educação e elas estão no direito delas, tá bom? Elas são só fãs do Kim Soo-hyun, tá tudo certo. Então, ou você tá pegando aí uma carapuça que não é sua e tá vestindo... E aí eu falo pra você, menina, não faça isso. Se você tá vendo que você não se encaixa no que eu tô falando, é porque eu não tô falando pra você, boba. Ou você tá fazendo isso, ou você espertinha, sabe que você é Mariopá e tá aí, falando que todo mundo é, tá? Falando que todo mundo é. Pelo amor de Deus. Isso aqui é o recado que a dona Elaine ou a dona Alsângela, uma das duas, me lembrou que eu tinha que dar. Mas por que, Manuela, que você tá falando que o povo vai ficar feliz? Gente, porque a gente tava tendo até o presente momento só o Garossa, né? Só o Garossa trazendo pra gente novidades. E o Garossa, eu não sei se vocês perceberam, mas ele não vai muito com a muito com a fuça do Kim Soo-hyun. Ele tá bravo com o Kim Soo-hyun. Com
o negócio, porque o Garossa pegou pra ajudar a família, né? Então ele tá bravo com quem sorriu. De um lado do ringue, ó lá, temos ele, Garosseiro. Ele tá pronto. Ele tá pronto. Vira e mexe, mexe, vira. Esse homem tá pronto. Só que do outro lado do ringue, a gente não tinha nenhum concorrente. Agora a gente tem ele. Pelo amor de Deus, quem que é esse homem, Manuela? Gente, eu também não sei. Mas o nome dele é Hyunjan. Tá bom? Então, e ele tem um canal chamado Jansagode. Então é isso. De um lado do ringue, temos Garosseiro! E do outro lado, Jansagode! E eles vão se estapear pelo que eu tô vendo. Por que, gente, que esses homens vão... Uns homens desse tamanho, barbado, estão querendo se estapear? Acontece que o seu Jansa, tudo bom, seu Jansa? O seu Jansa, ele na live dele, ele é youtuber, ele é coleguinha de trabalho meu e do Garossa. Ele é youtuber e o seu Jansa falou que, olha aqui, ô Garosseiro, no dia 3 de junho, não, outro com negócio de 3 de junho, meu Deus. Tudo vai acontecer na Coreia no dia 3 de junho. No dia 3 de junho, Garossa, você marca aí. Falou seu Jansa. Você marca aí, porque eu vou com tudo pra cima do seu conteúdo, tá? Aí eu marquei frases que ele disse frases bombásticas, o seu Jansa. Primeiro o seu Jansa disse assim, ó. Até ele ir pra cadeia, não é o Kim Soo-hyun. Porque eu li aqui umas 3 vezes, eu falei, nossa, ele tá falando do Kim Soo-hyun? Não faz sentido. Não, ele tá falando do Garossa. Também não faz muito sentido. Prometeu que vai meter o seu Garossa no cilindro. Além disso, ele ainda falou assim. Seu Jansa disse, olha aqui, Garossa, você falou pro povo, agora sim, você falou pro povo, você foi muito rapidinho em liberar as mensagens do Kakao Talk, do Kim Soo-hyun e da Kim Seron. Você falou pro povo que essas mensagens eram reais. E você também falou pro povo que eu manipulo mensagens? Mostra pro povo as mensagens que eu te mandei. Chamou na chincha. Falou que ele mandou mensagens pro Garossa, que o Garossa não tem coragem de expor. Mais uma? Vocês querem mais uma? Ele disse assim, ó. Garossa, vão começar a te expor. Aguarde. Essa eu achei fraca. Essa eu achei fraca. Mas a mais importante de todas, das ameaças que esse homem fez na última live dele contra a Garossa, a mais importante de todas é essa daqui. Eu tenho o endereço da tia falsa. Do nada, seu Jansa. Eu tenho o endereço da tia falsa. Será que eu devo mandar o endereço dela pro Kim Soo-hyun? Sim. Seu Jansa, pelo amor de Deus. Seu Jansa, se o senhor tava com dúvida de qual era a resposta dessa sua pergunta... Devo mandar o endereço da tia pro Kim Soo-hyun? Sim. Porque, seu Jansa, se a gente depender da Gold Medalist, não vai pra frente esse processo. A Gold Medalist conseguiu abrir um processo contra alguém sem ter o endereço da pessoa. E do nada o seu Jansa, que nem no caso tava, sabe o endereço da tia. O seu Jansa, eu sou muito a favor da família. Mas se o senhor tem esse endereço, manda pra galera pra gente continuar vendo o que vai acontecer, tá bom? O que vai acontecer, menino? E ele disse mais. Pra você que estiver dando uma voltinha em Seul, fica de olho se você não vê a dona tia na rua. Porque disse seu Jansa, ela mora em Incheon. Já sabemos onde é que a tia mora. Porque se a Coreia tem 3 ruas, uma é em Gangnam, uma é em Busan, a terceira rua é em Incheon. Só tem que ir lá, gente, olhar de casa em casa. É uma rua só que tem pra olhar, gente. Olha logo no bairro. Não, gente. Eu não conhecia o seu Hyunjan até agora.
Não conheço ele, não sei do passado, mas não achei ninguém falando que esse homem é bandido que nem Lee Jin-ho. Então, eu não tenho por que não trazer, certo? Ou seja, de agora em diante, a gente vai ouvir o Garossa e eu também vou atrás do que o senhor, vamos pegar o nome dele de novo? Aqui, o nome dele. Hyunjan, do Jansa God. Vou atrás do que o seu Jansa tem a falar também. Seu Jansa, seja bem-vindo ao canal, tá bom? Por favor, seu Jansa, não me deixa descobrir que o senhor é bandido que nem o Lee Jin-ho. O senhor tem que o quê? Ser uma pessoa só do outro time, mas que não tá de sacanagem, entendeu? Porque aí eu tenho trazer pra cá, trazer pra lá. Tá entendendo, seu Jansa? Pelo amor de Deus, o senhor continue trazendo também conteúdo. Que o senhor abriu a boca agora, vai ter que falar. Aí o seu Jansa vai falar assim, não, mas, pô, essa mulher, ela é burra? Vai falar de mim. Essa mulher, ela é burra? Eu falei que eu só ia falar a partir do dia 3 de junho. Não. Aqui, seu Jansa, o seu Garossa fala que só vai falar em 3 de junho, mas dia sim, dia não, ele tá trazendo alguma coisa. Então eu quero que o senhor faça a mesma coisa. Minta. Fala que só vai falar dia 3 de junho, mas vai falar todo dia sim, dia não, até lá pra gente ter o que trazer. E essas foram as fofocas e a atualização do caso Kim Soo-hyun que a gente tinha para trazer no dia de hoje. Pelo amor de Deus, agora o caso vai, hein? Agora o caso eu acho que vai para frente, porque tem o endereço da tia, descobriram onde essa mulher... Descobriram não, seu Jansa, que a Gold Medalist, nada a mesma coisa. Descobriu o seu Jansa onde essa mulher mora e agora toque. Quem é? A intimação. Ah, meu Deus do céu, que absurdo. Você fique de olho aqui, ó, na programation do canal, tá bom? Na programation do canal, pra você vir participar das nossas lives. Tem live aqui toda segunda, quarta e sexta de fofoca. Estamos acabando de falar de Tangerina hoje à noite, então é bem capaz que você não vai ver as lives de Tangerina, mas elas ficam gravadas, você pode ver no gravado. Mas semana que vem, a gente vai voltar a falar de Buried Hearts com Park Hyung-sik. A gente também tá falando de seguro para divorciados. Vamos falar de Gostinho de Amor quando lançar na Netflix. Olha, esse canal aqui, menina, é só maravilhas. Pega a programação, tá bom? Pega a programação, vem participar da próxima live. Mando um beijo pra você e dia 30 de abril a gente volta com mais atualizações do caso Kim Soo-hyun e mais fofoquinhas pra alegrar com R a sua tarde no Hora da K Fofoca. Um beijo enorme pra você que tá aqui no vídeo. Tchau!